Olá, meu nome é Thiago Passos, eu trabalho com tecnologia há pelo menos 15 anos, a maior parte do tempo eu tenho trabalhado como desenvolvedor, mas nos últimos 7 anos eu venho trabalhando como tech lead, como gerente de produto, gerente de projeto, principalmente com cripto e fintechs. Então eu tenho alguma experiência na área de cripto, na área de fintechs, na área de tanto mercado fiat quanto mercado cripto, e eu acumulei alguma experiência e decidi transformar isso tudo num livro. Esse livro chama O Valor do Bitcoin, porque eu queria mostrar por que o Bitcoin tem valor, queria responder a pergunta de por que ele é um ativo que eu deveria estar olhando, e deveria entender e deveria dar um pouco sobre. Esse canal, esse livro, esse site, essa série de conteúdos serve para mostrar o valor do Bitcoin, para trazer conteúdo sobre isso e explicar para as pessoas por que o Bitcoin é importante. Não é um site de notícias, eu não sou um site de notícias, eu não sou um Instagram querendo trazer o máximo de conteúdo possível, eu só quero trazer conteúdo pertinente sobre por que o Bitcoin vale e trazer os argumentos de por que eu acredito nele como moeda, mas meu objetivo não é esgotar o assunto, trazer notícias ou trazer coisas quentes, trazer novidades do mercado. Não, esse não é o meu objetivo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre o Bitcoin. Eu fiz um formato de Q&A, perguntas e respostas. Eu vou falar um pouquinho as principais perguntas e os principais argumentos de por que o Bitcoin tem valor, como ele funciona de uma maneira mais básica, mais superficial, mas eu estou resumindo aqui a maioria das perguntas da maioria das pessoas, do meu ponto de vista, e tem uma ordem cronológica que leva você a entender um pouquinho de o que é o Bitcoin, para que ele tem valor. A primeira pergunta muito comum que eu recebo sobre o Bitcoin é: por que eu preciso de Bitcoin se existem tantas outras moedas? E a resposta rápida é inflação. Todas as outras moedas inflacionam e o Bitcoin ele foi desenhado exclusivamente para ser deflacionário. Então, o Bitcoin é uma arma contra a inflação. E o segundo ponto importante é: o Bitcoin é a moeda mais privada que existe. Bitcoin é a única moeda que de fato você tem a posse, você consegue armazenar ela de uma maneira segura e consegue com certeza absoluta dizer que são os seus bitcoins, porque o funcionamento dele permite que você faça isso. Diferente do dinheiro que está no banco, diferente do cartão de crédito, diferente de outros investimentos da economia tradicional, Bitcoin ele é realmente privado, ele é realmente seu. Esse é um dos maiores valores do Bitcoin. Qual a primeira regra do dinheiro? A primeira regra do dinheiro é: não perca dinheiro. Não invista naquilo que você não conhece, não invista naquilo que você não sabe, tenha responsabilidade, não invista em Bitcoin só porque você viu esse vídeo aqui ou porque você viu o influencer X ou Y. Essa é a primeira regra. E tão importante quanto isso é: bom, eu decidi que eu quero investir, eu decidi que eu vou colocar meu dinheiro aqui, então faça a sua pesquisa, estude as melhores exchanges, as melhores pessoas para comprar no peer-to-peer, entenda como funciona a tecnologia, como você pode se prevenir contra golpes e não caia em golpes. Simples assim. Não é tão simples, o Brasil é o país pioneiro e campeão em número de golpes e as pessoas continuam caindo. Isso mostra duas coisas: que existem muitos golpistas, mas não só isso, existem muitas pessoas ignorantes que caem nesses golpes. Não seja uma delas. Não se junte a elas, ao contrário, se junte à turma que está estudando, está entendendo, se junte às pessoas que estude, procure conhecimento e faça parte do outro grupo, do grupo de pessoas que estudaram, que são responsáveis pelos seus atos, e não perca dinheiro. Essa é a primeira regra do dinheiro. Precisa entender tudo sobre Bitcoin? Parece tudo muito complicado. Bom, de fato o Bitcoin é muito complicado. Eu vou argumentar aqui que você não precisa entender, igual você não precisa entender de mecânica para dirigir um carro, não precisa entender de eletricidade para usar a eletricidade, não precisa nem entender as camadas da internet para usar a internet. Você só liga seu computador e está conectado. Porém, é importante entender alguns fundamentos e alguns motivos de por que o Bitcoin tem valor, por que ele é importante. Então, eu não defendo que as pessoas devam entender tecnicamente, mas elas devem procurar entender o funcionamento do Bitcoin e por que ele é importante para a economia. Uma coisa é diferente da outra. Entender tecnicamente é muito complexo, mas entender o funcionamento, entender o básico, requer algum esforço da mesma forma. Então, ainda acho que é uma barreira para algumas pessoas. Não é uma coisa trivial quanto: usa esse cartão de crédito. O cartão de crédito funciona, sei lá, 30 anos e as pessoas estão utilizando. E hoje elas não se perguntam muito como funciona a rede de pagamentos. Talvez elas nunca se perguntaram isso, mas o cartão de crédito sempre funcionou com
muitos intermediários, bancos centrais, regulação. Então ele é bem diferente do Bitcoin. O Bitcoin funciona sem nenhuma regulação e sem intermediários. Ele funciona de uma maneira totalmente descentralizada. O funcionamento por trás é importante, mas entender o funcionamento técnico, obviamente, não é importante. Quanto um Bitcoin rende por mês? Bitcoin não rende nada. O valor dele está em ser deflacionário, ou seja, não perder valor ao longo do tempo. O Bitcoin é uma reserva de valor, não rende nada por mês. Algumas empresas, elas prometem alguns rendimentos e elas são fraudulentas, e outras empresas, elas querem que você tenha Bitcoin lá porque elas vão fazer algum uso desse Bitcoin, então elas te pagam alguma porcentagem em cima do valor que você tem lá. Isso é altamente arriscado, eu não recomendo para ninguém. Eu acho que o rendimento do próprio Bitcoin ao longo do tempo, ele é gigante e você não precisa correr nenhum risco deixando a custódia para outra empresa. Então, eu não recomendo rendimento em cima de Bitcoin. Ele não existe por si só, e algumas empresas até provêm esse tipo de serviço, mas a maioria delas não é nem confiável. Eu não recomendo. E não esperem que Bitcoin renda. Bitcoin não rende nada. Por natureza, ele não serve para isso. Da mesma forma que o ouro não rende, da mesma forma que outros ativos não rendem por mês, o Bitcoin também não rende. A maior vantagem do Bitcoin não é sobre rendimentos mensais, mas é sobre o rendimento ao longo do tempo como uma reserva de valor. É muito importante entender essa diferença. Ok, então o Bitcoin só serve como reserva de valor e ele não serve para mais nada, ele não serve para o dia a dia, e eu não consigo comprar meu cafezinho, não consigo comprar minha cerveja com Bitcoin de jeito nenhum. O mundo acabou, é isso? A resposta, não. O mundo não acabou, calma, dá para comprar café. E, bom, a primeira coisa a observar é vários ativos da nossa economia, eles não são líquidos, você não consegue utilizá-los no seu dia a dia, e mesmo assim você não diz que eles não são importantes. Mas muita gente diz que o Bitcoin, ele não é útil simplesmente porque ele não serve como outra coisa além de reserva de valor, ou porque ele é lento, ou porque whatever. Mas da mesma forma, ouro não pode ser usado no seu dia a dia, ações, debêntures, CDIs, CDBs, a maioria dos ativos financeiros, eles também não podem ser usados no dia a dia, e no entanto, ninguém questiona o valor deles. Mas com Bitcoin acontece todo dia. Bem, apesar do Bitcoin ser sim, principalmente e muito comumente usado como reserva de valor, eu vou falar de 3 possibilidades para utilizar o Bitcoin, não só como reserva de valor, mas no seu dia a dia. Existem 3 ferramentas possíveis e eu vou falar um pouquinho de cada uma aqui. O primeiro jeito de utilizar Bitcoin no seu dia a dia é utilizando stablecoins. Stablecoins são moedas estáveis lastreadas em moedas fiat. Então você tem moedas digitais parecidas com o Bitcoin, mas um código um pouquinho diferente, e elas são lastreadas, ou seja, elas possuem um fundo garantidor em moeda fiat. Por exemplo, uma moeda lastreada em dólar, para cada um token lastreado em dólar, eu sempre tenho um outro dólar guardado num cofre. Então, toda vez que eu preciso de um dólar, eu queimo a minha moeda e o banco me devolve esse um dólar. Então, agora eu tenho um dólar. Mas toda vez que eu quiser uma moeda digital, eu coloco um dólar no banco e nesse momento eu tenho um token. E dessa forma eu posso transacionar o meu token e o meu token sempre vale um dólar. O primeiro motivo para utilizarmos stablecoins é a estabilidade. Então, se eu recebo um salário e eu sei que eu vou gastar X parte desse salário, é razoável eu transformar isso de Bitcoin para stablecoins. Eu não quero sofrer com situação, sofrer com a incerteza de que eu vou conseguir pagar minhas contas, a incerteza diária do gráfico do Bitcoin. Não vou ter que virar um analista técnico para sobreviver mensalmente. Não faz muito sentido, se eu recebo um salário, transformar esse salário inteiro em stablecoins e dessa forma utilizar moedas estáveis no meu dia a dia. O segundo motivo para a gente integrar stablecoins, ele é a própria integração, a facilidade de integração. Então, é muito mais fácil integrar stablecoins do que integrar empresas, sistemas bancários, entender a complexidade de países e como eles funcionam, entender como funciona um meio de pagamento em outro continente. É muito complicado. Stablecoins, eles são padrões bem conhecidos de mercado e a maioria das implementações e das moedas de valor alto, elas utilizam o mesmo padrão. Esse padrão é o ERC20. O ERC20, ele padronizou de uma forma tão simples que integrar um meio de pagamento com um token ERC20 é trivial. E não só trivial, mas mesmo que ele fosse muito complexo, você faz isso uma vez só. Você não precisa se preocupar com outros padrões integrado
uma vez uma stablecoin, você consegue estar integrado ao mesmo tempo com todas as stablecoins do planeta que foram criadas com esse mesmo padrão. Dessa forma, você não precisa conhecer os meios de pagamento de outros países, ou de outros estados, ou de outros continentes. É simples assim, você não precisa conhecer do arranjo de pagamento de cada país, do funcionamento, não precisa conhecer APIs de bancos, de fintechs, não precisa integrar com esse pessoal, porque você está usando o mesmo padrão. E esse padrão ele é amplamente usado mundialmente. Então, integração é um dos motivos para o uso de stablecoins. O terceiro motivo para a integração com stablecoins é taxas. Então, vamos supor que o seu banco cobrasse taxas altas ou baixas, não importa, mas com stablecoins você consegue garantir valores mais baixos. Então, muitas stablecoins, elas implementam redes onde transacionar é barato, e algumas stablecoins, elas até são caras na hora de transacionar, mas a gente tem que lembrar que o código-fonte é aberto, então existe muita competição. Então, mesmo pagando taxas razoavelmente altas, a gente sabe que a competição vai abaixar os preços e muitos players vão entrar no mercado e vão trazer serviços, e no final essas taxas elas vão ser competitivas com relação às taxas dos bancos. E pode ser também que no seu país ou aqui no Brasil a gente esteja acostumado a não pagar taxas tão altas. Então pode ser que a gente pense, mas eu não pago taxa, para mim tá tudo bem. Mas a gente não sabe como é nos outros países. Portanto, taxas é um problema quando você está falando de trocar criptomoedas por moeda fiat. Então, ter stablecoins te garante algumas coisas e uma delas é taxas mais baixas, ou taxas competitivas, ou taxas competitivas no mercado aberto. Bom, e o quarto motivo para a gente utilizar stablecoins é a velocidade. Então, alguns sistemas bancários, eles ainda funcionam de uma forma lenta. Aqui no Brasil, durante muito tempo, a gente teve DOC e TED, e o TED ele funcionava no mesmo dia, até às 5 horas, e o DOC era até às 10, mas a gente tinha um prazo de um dia para compensação, e em outros países a gente ainda tem isso. É muito comum, não é um problema exatamente, mas é como funciona o sistema de pagamento de alguns países, é como funciona o sistema interbancário, e com stablecoins a gente resolve esse problema. Então a gente troca uma demora de um tempo entre 10 segundos e 5 dias para instantâneo. Então a gente tem velocidade, a gente tem a velocidade garantida nas transações de stablecoins. Por isso elas são mais úteis que moedas fiat. Bom, resumindo então, os 4 motivos aí da gente usar stablecoins são estabilidade, integrações, taxas e velocidade. A gente consegue ter tudo isso com a utilização de stablecoins. O segundo jeito de utilizar Bitcoin no dia a dia é o segundo jeito de utilizar Bitcoin no dia a dia é utilizando o Lightning Network. O que é a Lightning Network? Lightning Network é uma camada 2 sobre o Bitcoin, ou seja, ela funciona em cima do Bitcoin, utilizando o Bitcoin ainda como camada principal, mas ela é uma camada auxiliar que permite que a gente faça transações instantâneas com taxas zeradas ou tendendo a zero, ou taxas muito baixas. E basicamente a Lightning Network está para o Bitcoin igual o Pix está para o sistema bancário brasileiro, para o DOC, para o TED. A gente tinha um pagamento que demorava até um dia, ou eventualmente mais de um dia, e a gente agora tem um pagamento que é instantâneo. Com o Lightning Network é assim, a gente tinha um pagamento que demorava entre 10 minutos e 1 hora, mas podendo ser mais de 1 hora, e agora a gente tem pagamentos instantâneos. Eu não vou entrar muito aqui nos detalhes de como funciona a Lightning Network, não é importante para agora, mas é importante entender que Lightning Network simplesmente resolve o problema de escalabilidade e de uma forma bem elegante, inclusive. Então, o problema de tempo de transação, o problema de ter as transações instantâneas, ter microtransações também, todos esses problemas são resolvidos com Lightning Network. Bem, o terceiro jeito de utilizar Bitcoin no seu dia a dia é com cartões de crédito. Eu sei que cartões de crédito são um meio de pagamento tradicional e convencional, não tem nada de cripto nisso, não é necessariamente uma tecnologia cripto, mas eu gostaria de destacar aqui que muitas empresas, muitos players do mercado hoje, eles oferecem cartões de créditos lastreados em cripto. Então,
Ao invés de você ter o cartão de crédito que você gasta e depois paga em moeda fiat, dessa vez você tem um cartão de crédito que está lastreado em cripto, em Bitcoin, e toda vez que você gasta, ele usa esse Bitcoin, ele converte ou vende Bitcoin na hora e faz o pagamento, ou ele gerencia uma carteira em lotes e vai fazendo venda desses Bitcoins para pagar o cartão de crédito. Não importa como, mas é um serviço amplamente oferecido que traz Bitcoin para o dia a dia e permite que a gente utilize para pagamentos no meio convencional, porém lastreados em cripto. Então, eu resumi aqui os 3 principais jeitos de utilizar criptomoedas no dia a dia. Eles são com utilização de stablecoins ou moedas estáveis, Lightning Network, que é a rede rápida do Bitcoin, e cartões de crédito, que são serviços financeiros oferecidos por empresas, porém lastreados em cripto. Quando alguém falar que não dá para beber café ou para pagar sua cerveja usando Bitcoin, você pode dizer que dá sim e pode provar para essa pessoa. Bem, como comprar Bitcoin de forma segura? E, bom, existem alguns meios de comprar Bitcoin. Eu posso falar bem rapidamente aqui 3 meios e eles são através de exchanges, através de ETFs, que são empresas profissionais, tipo bolsa de valores oferecendo esses ativos, ou através de peer-to-peer, que é pessoa para pessoa. Então, você pode, com 2 celulares um do lado do outro, transacionar Bitcoin entre 2 pessoas, sem envolver nenhuma parte, sem envolver nenhum terceiro. Para a maioria das pessoas, para 99% das pessoas, eu vou recomendar sempre exchanges. Exchanges são empresas estabelecidas em algum país, são empresas reguladas, são empresas que possuem lastros, são empresas que oferecem um marketplace entre compradores e vendedores. E as exchanges, elas te oferecem um serviço que é, bom, primeiro, o marketplace, então elas te trazem a liquidez, ou seja, elas te possibilitam vender ou comprar na hora que você quiser, porque elas juntam todo mundo, e elas também te oferecem serviços de validação de documentos, recuperação de conta, custódia do Bitcoin, portanto, serviços de segurança e de comodidade. Eu recomendo exchanges para a maioria das pessoas. Tem uma discussão sobre algumas exchanges serem fraudulentas e vai ter uma discussão muito longa sobre isso, mas eu defendo que exchanges são um meio mais eficiente e mais seguro de comprar criptomoedas hoje em dia. Mas e os golpes? Bom, a maioria dos golpes de criptomoeda, eles acontecem porque as pessoas não entendem o que é cripto de verdade. Esse é o principal motivo. E, bom, é muito simples. O que é cripto de verdade? Eu coloco meu dinheiro na exchange, a exchange compra Bitcoin para mim, eu falo, bom, agora deixa eu sacar esse Bitcoin e eu coloco numa carteira que é minha e, portanto, eu tenho a posse dos meus Bitcoins. Algumas exchanges fraudulentas, elas não deixam você fazer isso, elas deixam você comprar, mas elas não deixam você sacar. E dessa forma, você caiu num golpe. Você está investindo dinheiro e a empresa está fazendo o que quer que seja com esse dinheiro, mas ela não está comprando Bitcoin. Ou ela está comprando Bitcoin e mantendo no próprio estoque dela, mas ela nunca vai te dar acesso àqueles Bitcoins. Dessa forma, você caiu numa fraude. E os hacks? A gente tem várias histórias de hacks ao longo da história, desde 2009. E a maioria das histórias, elas são meio estranhas. Às vezes tem uma ingenuidade muito grande de algum lado, ou de algum dono de exchange. A gente tem algumas histórias a gente tem algumas histórias meio nebulosas aí ao redor de hacks pelo mundo. Mas um fato é, quando você compra Bitcoin numa exchange e você não saca o seu Bitcoin, ele está suscetível a ser roubado por outra pessoa. E daí pode ser ignorância, pode ser... Ele está sujeito a ser roubado ou sofrer algum tipo de hack. Não tem nada que você possa fazer sobre isso. Também é importante dizer que não só hacks, mas também você está suscetível a alguns erros humanos, ou que permitam alguns hacks, ou que simplesmente causem congelamento dos seus fundos, ou alguns erros que você simplesmente pode perder seus bitcoins porque alguém fez um erro. E daí eu tô falando que, além dos problemas de confiabilidade, por causa de hacks ou desonestidade, você também tem um problema de algum tipo de desconhecimento ou algum tipo de erro humano quando você confia os seus bitcoins às corretoras de criptomoedas. E o Estado? Eu devo me preocupar com alguma coisa do Estado? Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas basicamente o Estado ele pode sim congelar seus fundos, fechar contas, confiscar dinheiro, proibir, criminalizar, ele pode causar vários problemas para os usuários de cripto e nenhum desses problemas ele é relativo a cripto por si só. Agora eu queria
queria falar um pouquinho sobre como armazenar seus bitcoins de forma segura e correta. E bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou falar sobre isso em várias outras oportunidades, mas agora a principal coisa que eu queria dizer é, com Bitcoin, o problema de segurança, a questão de segurança é uma questão crítica e você tem que pensar nela, porque você não tem o papel do gerente do banco ou de alguém que você possa recorrer no caso de alguma eventualidade acontecer. A segurança no Bitcoin, ela é complexa, ela é um assunto mais amplo. Eu vou falar aqui o jeito que eu penso em segurança e basicamente, sem entrar em nenhum jeito especificamente, eu vou te dizer que o jeito que eu guardo um mês de vida, o jeito que eu guardo 12 meses de vida, o jeito que eu guardo acima de 12 meses de vida é diferente. Então, o dinheiro que eu ganho em um mês de vida, eu uso carteiras quentes, eu uso carteiras de celular, eu uso carteiras mais simples, menos robustas, com custódia de terceiro, não importa muito. Para guardar 12 meses de vida, eu usaria exchanges, eu usaria algumas empresas de custódia terceirizadas. E para guardar mais do que 12 meses de vida, eu usaria ferramentas profissionais de mercado. Aí a gente tem hardware wallets, a gente tem empresas profissionais, a gente tem várias estratégias eficientes e muito mais seguras para guardar um valor maior. Esse não é o objetivo aqui, o objetivo é tratar Bitcoin e segurança de uma maneira introdutória, então basicamente o tempo todo eu tô falando de exchanges, elas não são o melhor meio, mais seguro, mas elas são o jeito mais simples, então usar carteiras com custódia terceirizada é uma boa ideia se você estiver tratando valores mais baixos. E é o que eu recomendo. É mais seguro do que tentar fazer um esquema muito seguro para guardar pouco dinheiro. Mas, obviamente, o contrário também é verdade. Se você tem muito dinheiro, você deveria investigar jeitos mais eficientes e mais avançados de guardar esse dinheiro. Eu vou entrar nesses detalhes em alguns outros vídeos, mas por enquanto, só pense nisso. Você tem que ter estratégias diferentes para guardar tamanhos de carteiras diferentes. Segurança. Como eu já disse, o Bitcoin não tem o papel do gerente de banco, ele não tem o papel do gerente da sua conta, não tem para quem recorrer ou para quem chorar em caso aconteça alguma coisa. Portanto, você não tem a possibilidade de reaver o seu dinheiro caso você perca ele de alguma forma. Você pode perder seu dinheiro porque você perdeu sua senha, porque você transferiu para um endereço inválido, porque você foi hackeado, porque o seu computador tem vírus, por uma série de motivos. E de nenhuma forma você consegue reaver o seu dinheiro. Portanto, você tem que cuidar muito bem das suas chaves, da sua segurança quando estiver tratando de Bitcoin. Por que exchanges pedem tantos documentos e o que é IN 1888? Primeiramente, exchanges pedem documentos porque elas precisam prevenir lavagem de dinheiro, prevenir fraudes, prevenir que pessoas diferentes utilizem a mesma conta, prevenir crimes bancários. As exchanges, elas precisam estar compliance com o sistema bancário atual. Então, você precisa gerenciar dinheiro dos seus clientes, você precisa gerenciar depósitos e saques, você precisa gerenciar quanto dinheiro esse cliente está transacionando. Você tem vários motivos para pedir esses documentos e de verdade você não poderia operar sem pedir esses documentos. A legislação obriga as exchanges a pedirem esses documentos. É o que a gente chama de QIC ou Know Your Customer, conheça o seu cliente. O que é IN 188? IN 188 é a legislação brasileira, uma das primeiras legislações regulando o cripto de alguma forma. Então, ao invés do Estado pedir para cada cidadão declarar seus bitcoins ou declarar suas compras e vendas, o Estado passou uma lei para todas as exchanges brasileiras falando, olha, se você opera em território nacional, você é obrigado por lei a declarar todas as transações cripto de todos os clientes e também declarar no final do ano o saldo final desse cliente na sua plataforma. Então, todas as exchanges brasileiras, todas que operam em território nacional, são obrigadas a declarar todas as transações e o saldo final ao final de cada ano. E é assim que funciona a IN 1888. Bitcoin é volátil e o mercado nunca para. Muita gente não entende isso porque está acostumado com um sistema mais tradicional. No sistema tradicional tem horário, tem abertura e fechamento. A gente fala abertura e fechamento da bolsa de valores. No Bitcoin isso não é necessário e também não seria possível. Então, tecnicamente não seria possível parar o preço de alguma forma, parar as movimentações, parar as transações e também não tem nenhum motivo para que isso aconteça. Então, o Bitcoin
Ele é uma rede e ele funciona 24/7, todos os dias, desde que ele foi lançado, ele nunca parou. Bitcoin é um mercado que roda full time, roda o tempo todo. Por que o meu saldo muda todo dia? Muita gente olha a sua carteira de Bitcoin e vê que o saldo dela tá mudando o tempo todo. E é simples, é porque você tem uma cotação de Bitcoin para alguma outra moeda. Geralmente essa moeda é uma moeda fiduciária, uma moeda como o real, ou o dólar, ou o euro, ou qualquer outra moeda estatal. E enquanto essas moedas têm valor fixo, o Bitcoin varia o tempo todo. Então é muito comum um dia você ter R$ 1.000 e no outro dia você ter 1.200 ou 800. É comum algum tipo de variação. Isso incomoda muita gente, óbvio. Muita gente não entende exatamente por que o saldo dela tá mudando, principalmente quando é para baixo. Quando é para cima, geralmente ninguém reclama, mas quando é para baixo, sim. E no fundo é porque muitas pessoas nem entendem como funciona um sistema de cotação. E basicamente, Bitcoin, ele não tá lastreado em nada, então o preço dele varia, enquanto a moeda estatal não varia. Se você tivesse uma carteira de dólares, ela também teria variação, porque o dólar varia com relação ao real. Então, Bitcoin da mesma forma está variando com relação ao real. Então, Bitcoin só sobe de preço. Você está falando que Bitcoin é bom, e Bitcoin sobe de preço, e é o ativo mais maravilhoso do sistema financeiro? Sim, a longo prazo, mas a curto prazo é muito provável que não. A curto prazo, de verdade, qualquer coisa pode acontecer. Embora existam estudos e análise técnica e vários estudiosos aí que dizem saber prever o valor do Bitcoin, a verdade é que a variação é muito grande e é bem provável que a curto prazo você possa perder dinheiro. Então, Bitcoin é sim um ativo para pensar a mais longo prazo. A longo prazo, mais de 4 anos, nunca caiu de valor. O Bitcoin nunca teve uma queda tão duradoura, nunca teve uma queda tão longa, mas a curto prazo tudo pode acontecer. E a médio prazo, aí sim, uma análise técnica dá para saber para onde o mercado está indo, que onda que a gente está surfando agora. A curto prazo, a médio prazo é diferente, mas o mais importante, você não pode pensar assim, eu comprei Bitcoin, ele é o ativo dos deuses e ele só vai subir de preço. Não, você tem que entender que Bitcoin respeita a lei de oferta e demanda, que é a lei básica da economia, uma lei que não pode ser refutada e é muito comum ele sofrer esse tipo de variação, para cima ou para baixo. Uma coisa interessante para a gente pensar talvez você esteja pensando, bom, se Bitcoin não tem interferência estatal e Bitcoin é tão bom, por que a curto prazo ele varia tanto, enquanto as moedas fiduciárias não variam? E por que elas são ruins com relação ao Bitcoin? Porque a longo prazo o Bitcoin é deflacionário, enquanto todas as moedas estatais são inflacionárias. Esse é um ponto. E a gente tem um motivo muito forte para as moedas estatais terem um preço mais estável do que o Bitcoin, que é bem simples. Essas moedas estatais sofrem interferência do governo. Então o governo muda a taxa de juros o tempo todo, o governo controla a economia, o governo cria incentivos e com isso ele muda a oferta e a demanda. Ele interfere na oferta e demanda o tempo todo, com incentivos ou com algum tipo de interferência estatal, e isso gera essa estabilidade, mas é uma estabilidade artificial. A longo prazo, a maioria das moedas estatais tende a desvalorizar. Aqui no Brasil a gente tem inflação de 2 dígitos, bem comumente, inflação de mais de 10%, 2 dígitos. Países como a Argentina agora tem inflação de 3 dígitos, que é uma super inflação. E alguns países, mesmo os mais estáveis, como economias como a economia americana ou a economia europeia, eles têm alvos de ter 2% de inflação anual. Geralmente esse é o alvo médio. Isso significa que até essas moedas se desvalorizam 2% anualmente. Não é tão simples fazer a conta de quanto uma moeda desvalorizou. Você tem que fazer uma conta calculando o preço das coisas versus a moeda. E tem vários fatores que interferem nisso, mas resumidamente, moedas estatais, elas sofrem variação o tempo todo. Olhando por um prazo de 4, 5 anos, o Bitcoin nunca caiu. Isso é um fato. Tá no gráfico, é fácil de ver, é fácil de estudar e comprovar isso. E o segundo fato é que essas quedas, elas são irrelevantes comparadas com o preço, comparadas com o crescimento, comparadas com a tecnologia e a importância do ativo. Então, é alarmista e é intimidador você vê notícias, você vê especialistas na TV falando mal e falando que dessa vez o Bitcoin morreu. A gente até tem um site que contabiliza as mortes do Bitcoin, tem lá mais de 200 vezes que o Bitcoin de fato
fato morreu, porque alguém falou, olha, depois dessa queda, isso aqui mostra que não tem valor nenhum. Mas se você olha a adoção mundial, se você olha vários números, vários valores e propriedades, você vai ver que tudo é sem fundamento, não faz o menor sentido. Uma queda de 80%, ela é esperada por pessoas que realmente entendem do mercado. Ela é ok. Ela não deixa todo mundo feliz, ela não é muito boa pro mercado, mas é ok. Então, o Bitcoin é igual uma bolsa de valores. Ele pode cair, ele pode subir e às vezes ele cai muito. Sim e não. Bom, ele pode variar de preço o tempo todo. Ele obedece oferta e demanda. Não tem como refutar essa lei. Isso é muito básico. Mas, na bolsa de valores, você tem empresas e você tem competidores. Então, se você tem uma empresa de varejo que caiu 80%, pode ser que essa empresa esteja sendo mal administrada, pode ser que ela esteja falindo, pode ser que ela tenha perdido o mercado para algum concorrente e que ela nunca mais consiga recuperar esse patamar e subir de novo até esse valor da alta máxima dela. Já o Bitcoin não tem competidores, simples assim. Não tem nenhuma outra moeda, não tem nenhuma outra cripto, não tem nenhuma outra tecnologia que esteja competindo com o Bitcoin. Então, ele tem todos os valores, ele tem todas as propriedades, ele tem todos os motivos para subir de preço. E quando ele cai de preço, ele tem todos os motivos para voltar aos preços antigos, para voltar às máximas históricas. Quando eu ganho dinheiro com Bitcoin, as outras pessoas estão perdendo? Não, isso só aconteceria se o mercado fosse como uma pizza, que é sempre do mesmo tamanho. Então, quando uma pessoa come, a outra pessoa não consegue comer. Mas o mercado financeiro, ele não funciona assim. O mercado financeiro, ele cresce de valor e ele muda de valor o tempo todo. Então, não significa que outras pessoas estão perdendo. Se eu comprei Bitcoin a 10 mil dólares e vendi a 15 mil dólares, outra pessoa pode ter comprado a 15 mil dólares e vendido a 20 mil dólares. Então, eu ganhei e ele ganhou. Portanto, isso é uma falácia. Essa falácia na economia, ela é conhecida como falácia do jogo de soma zero. A falácia é pensar que a economia é um jogo de soma zero, e a economia não é um jogo de soma zero. A economia é totalmente volátil, os preços mudam o tempo todo, o valor de mercado de um ativo muda o tempo todo, a quantidade de dinheiro, a quantidade de bens muda o tempo todo, os serviços prestados às pessoas, a quantidade de pessoas, tudo muda, e a falácia do jogo de soma zero, ela não considera nada disso. Portanto, é uma grande falácia, não é um jogo onde um ganha e o outro necessariamente tem que perder. Ou seja, por mais que eu esteja falando que Bitcoin é um ativo muito bom para a economia, muito bom para as pessoas, muito bom como reserva de valor. Obviamente, alguém vai tomar uma decisão de comprar Bitcoin e vai precisar vender. Eu disse que a longo prazo nunca caiu o preço e é bem difícil que caia o preço a longo prazo, porque a oferta é a mesma e a demanda tende a aumentar. Obviamente, os preços flutuam o tempo todo. Então, alguém comprou no valor mais alto e vendeu no valor mais baixo. Isso é ruim para a pessoa. Isso acontece o tempo todo, mas não é necessariamente um problema do Bitcoin ou um problema desse ativo necessariamente. Isso acontece com qualquer coisa, então pode ser que você compre um imóvel e decida vender ele, tenha pressa e daí o preço dele caia. Isso acontece com carros, isso acontece com empresas, isso acontece com ações, acontece com vários ativos da economia. Óbvio, alguns ativos eles têm garantias de que eles sempre vão subir, por exemplo, o CDB, o Tesouro Direto, mas é óbvio que eles conseguem dar essa garantia porque eles sobem de pouquinho em pouquinho. O Bitcoin, ao contrário, ele tende a subir, a valorizar muito a longo prazo, mas ele tem zero garantias a curto prazo e médio prazo. Uma outra coisa importante para se lembrar é, embora o preço do Bitcoin possa cair, então pode ser, sei lá, que eu comprei Bitcoin hoje a 30 mil dólares e amanhã eu precise vender ele a 25 mil dólares, 20 mil dólares. Ainda assim, ele é um ativo que conseguiu resistir ao tempo, conseguiu ter algum valor, ele ainda tem utilidade e é muito bom que ainda haja um mercado e que eu consiga vender ele. Então, ainda é o menor dos problemas. Eu costumo falar que é como um carro. Pode ser que eu compre um carro, use ele e precise vender por alguma emergência na minha vida. Então, nesse momento, ele vale metade do que eu paguei nele. Ainda assim, ele foi útil para mim todo esse tempo e eu consegui vender ele. Mas eu consegui vender abaixo. Tá, ok. Não foi o melhor negócio do mundo, mas mesmo assim ele teve valor ao longo do tempo e eu tenho agora um valor nele porque outras pessoas demandam por ele. Eu consigo vender ele mesmo tomando prejuízo, mas eu consigo vender ele a qualquer momento. Eu tenho uma liquidez suficiente para vender a qualquer momento. E essa é uma característica muito boa do Bitcoin. E se o Bitcoin quebrar?
Essa é uma pergunta muito comum e muita gente acha que isso é possível. E eu tenho uma infinidade de argumentos para falar por que que isso não é possível, mas o argumento principal aqui é: Bitcoin é um dinheiro usado mundialmente por todas as pessoas, por todos os países ao redor do mundo, sem depender de nenhum governo, sem depender de nenhuma empresa, sem depender de nenhum sistema centralizado. Portanto, ele é um meio de pagamento que simplesmente funciona. Ainda por cima, ele é deflacionário, ele não sofre com inflação, ele é um ativo de longo prazo, uma reserva de valor. Todo mundo sabe que dinheiro é uma das coisas mais importantes da humanidade. Preservar valor, ser uma reserva de valor, é uma das coisas que a humanidade mais precisou ao longo da história. A gente vem tentado ter moedas e usar ouro e usar vários mecanismos de proteção do nosso dinheiro, do valor do nosso dinheiro, e o Bitcoin consegue fazer isso tudo. O Bitcoin, então, resumidamente, o Bitcoin, ele é uma ideia transformada em código, transformada numa rede de computadores, e ele roda ao redor do mundo inteiro de maneira eficiente, segura, escalável e completamente centralizada, sem depender de nenhuma entidade, de nenhum governo, de nenhum estado, de nenhuma empresa. Bom, é possível perder dinheiro com Bitcoin? Claro. O jeito mais rápido e fácil é com golpes, fraudes, comprando de lugares estranhos, fazendo erros básicos de quem não teve a educação necessária para isso. Outro jeito é com erros, ignorância, transferências erradas, perda de carteira, perda de chaves, falta de gerenciamento de seus ativos. É um jeito bem comum. E um outro jeito de perder dinheiro com Bitcoin é investir uma quantidade que você vai precisar a curto prazo. Então, se eu comprar Bitcoin e a curto prazo precisar, eu tenho uma forte chance de o preço cair e eu precisar vender na baixa. Então, eu comprei alto e vendi na baixa. Fora esses dois motivos, esses dois são os principais jeitos de perder dinheiro com cripto. Então, golpes, ignorância e comprando valores que você vai precisar a curto e médio prazo. Parece idiota, mas são regras de ouro para a vida. Não é só para o Bitcoin, vale para tudo. Se você investe seu dinheiro mal e precisa dele a curto prazo, você vai perder em vários outros ativos. Não é uma coisa estritamente estrita do Bitcoin, então é uma regra de ouro para a vida. Invista só aquilo que você pode ter investido e se planeje e estude, para que você não caia em golpes e para que você não tenha problemas. E quanto eu vou ganhar com o Bitcoin? Quanto ele vai render por mês? Quanto que ele vai valer daqui a 5 anos? Quanto que eu vou ganhar com isso? Bom, a resposta certa é ninguém sabe, ou só Deus sabe, para quem for religioso. E a verdade é que muitos charlatões, muitas pessoas dizem saber esses valores, muitas pessoas dizem entender o funcionamento ou ter lido alguns gráficos e agora elas entenderam como funcionam os ciclos e como funcionam os preços, mas de fato ninguém sabe isso. O que é esperado é que você tendo a mesma oferta e tendo uma demanda sempre crescente, o valor sempre vai subir. É o que a gente tem ao longo dos últimos 14 anos. E mesmo isso não é garantia de lucro futuro. Então, é difícil você saber no curto prazo o que vai acontecer com os preços. É difícil você prever isso. É impossível você prever o comportamento de curto e médio prazo. Porém, a longo prazo, é bem razoável esperar que tenha um aumento no preço, porque vai sempre ter aumento na demanda. Outra coisa que vale citar, ela é meio óbvia, mas não óbvia para todos, é que o Bitcoin não rende nada por mês, porque ele não gera nada. Ele tem valor por si só, ele tem muito valor, ele tem muitas propriedades que garantem que ele seja usado como reserva de valor, mas ele não é um serviço, então ele não gera rendimentos mensais, ele não gera nenhum tipo de rendimento. Então o Bitcoin ele não rende nada por mês. É meio... Quem faz esse tipo de pergunta ou quem tem essa indagação mostra que não entende nada de como funciona um ativo como o Bitcoin. É como perguntar para alguém quanto rende o ouro dele. E ouro não rende nada por mês. Então da mesma forma o Bitcoin, sendo uma reserva de valor, não tem rendimentos mensais. Não espere que ele te dê rendimentos mensais e desconfie fortemente de empresas que pagam para custodiar o seu Bitcoin e te dão um rendimento mensal. Muitas delas não vão te dar, ou imagine uma empresa que te dá 2% ao mês. Ela pode te dar 2% durante
10 meses e assim ela te deu 20% de tudo que você depositou e ela consegue te roubar 80%. Durante 10 meses parece que é um negócio legítimo, mas depois de 10 meses você vai descobrir que não é um negócio legítimo. Dito isso, algumas empresas legítimas, elas pagam para você deixar o Bitcoin ou alguma outra criptomoeda lá e elas usam esse dinheiro para ofertar como crédito e elas te pagam um rendimento, alguma porcentagem por mês, e são negócios legítimos, mas eu não recomendo para todo mundo, são negócios de alto risco, tem o risco dessas empresas irem à falência, terem algum problema, tem o risco de ser de fato um golpe e elas terem um marketing muito bom e te enganarem de alguma forma. O que eu digo é, Bitcoin não rende mensalmente. Cuidado com isso. Muito cuidado. Bom, mas então, qual é o valor do Bitcoin? Essa é a próxima pergunta. Se eu não vou render nada, se eu não vou ganhar rendimento, se eu não vou ganhar nada no futuro, se ele o valor do Bitcoin, resumidamente, é não sofrer interferências, não estar sujeito a decisões ruins estatais e decisões de pessoas incompetentes, basicamente. O Bitcoin ele tem um mecanismo muito inteligente de governança de código, decisões descentralizadas, funcionamento de rede, incentivos econômicos para tornar a rede cada vez mais robusta, cada vez mais forte. É por esse motivo que até hoje a gente não teve nenhum hack. Então eu vou dizer que o maior valor do Bitcoin é ele ser descentralizado e ele não sofrer interferências governamentais. O Bitcoin ele não pode ser manipulado, ele não pode ser... ele não sofre o que os outros ativos da economia sofrem. Ele não sofre manipulação, ele não sofre interferência política e por isso ele é um dos melhores ativos da economia para a reserva de valor. Quem criou o Bitcoin? Quem é o grupo? Quem é o governo? Quem está por trás disso? Bom, o Bitcoin ele foi criado em 2008 por um indivíduo chamado Satoshi Nakamoto. E, na verdade, não se sabe se é um indivíduo, se é um grupo. É só um pseudônimo usado para se manter anônimo. Então, nunca ninguém soube o paradeiro, nunca ninguém soube mais detalhes sobre essa pessoa / entidade. E ele propôs o Bitcoin como um paper em 2008. Ele começou o desenvolvimento em 2009. Então, após a proposta do paper do Bitcoin, ocorreu o primeiro desenvolvimento e o Satoshi Nakamoto participou das primeiras versões e em 2009 ele minerou o primeiro bloco de Bitcoin. Então vieram os primeiros contribuidores do projeto, vieram as primeiras pessoas interessadas em participar, em ajudar, era um projeto de código livre, mas ninguém nunca soube quem era o indivíduo Satoshi Nakamoto. E em 2010, em abril, ele mandou a última mensagem se despedindo e falando, olha, eu vou seguir novos rumos, vou fazer outras coisas, e sumiu. Simples assim. Então, ninguém sabe quem é, ninguém sabe o paradeiro, ninguém sabe se é um grupo, se é um homem, se é uma mulher. Ninguém tem detalhes específicos sobre o Satoshi Nakamoto, mas esse foi o nome usado por ele. Uma curiosidade é que o Satoshi Nakamoto, ele deixou de ser um contribuidor do Bitcoin em 2010, em abril. E em maio de 2010, a gente tem o evento daquela compra de uma pizza por 10 mil bitcoins. E foi um evento super importante pro Bitcoin, porque foi um dos primeiros eventos de uma compra no mundo real. Foi a primeira vez que a moeda foi transacionada no mundo real, comprando um ativo real. E muita gente diz que ali o Bitcoin passou a ter valor e ser usado como uma moeda mesmo. Antes disso, ele era basicamente um experimento, um código, uma rede, uma tecnologia, mas naquele momento ali ele passou a ser uma moeda. Então o Bitcoin é uma moeda criada por um sujeito que desapareceu depois de 2 anos e nunca mais ninguém soube dele, é isso? Exatamente. E como eu posso confiar no Bitcoin? Como eu posso confiar em quem cuida do Bitcoin? Bom, a primeira resposta é: não há empresas e não há grupos específicos voltados para o desenvolvimento do Bitcoin. Então, ele não depende de ninguém, no sentido de que ele não tem nenhuma dependência, ele não precisa de ninguém para funcionar. Ele é um código aberto e, mesmo sendo um código aberto, ele tem mantenedores. Então, ele tem um grupo de pessoas que cuidam desse código, que podem aprovar os códigos que vão entrar na rede ou não. Hoje o grupo é pequeno, então você tem um grupo ali de moderadores de aproximadamente 10 pessoas, mas você pode crescer esse número para
um número muito maior. E além dessas 10 pessoas, você tem o número de pessoas que fazem o código, cuidam do código, se encarregam de testar esses códigos. Aí você tem algumas centenas de pessoas. E você tem as pessoas que olham esses códigos. Então, aí a gente vai para algumas milhares de pessoas, pessoas que são capazes de olhar o código, entender o código, monitorar qualquer coisa suspeita em cima desse código. Acima dos desenvolvedores que estão olhando para o código, a gente começa a ter a rede. Então, você tem a rede de mineradores que estão rodando o código nas suas máquinas. Como eu já disse, pode ser uma máquina minha, pode ser uma máquina simples aqui em casa, pode ser meu notebook, pode ser o meu celular, pode ser uma fazenda de mineração, não importa muito, mas a gente tem essa rede de pessoas que estão rodando todos os nós do Bitcoin ao redor do mundo. Além da rede de mineradores, a gente tem as empresas trabalhando com isso. Então, você tem várias empresas que têm interesse em manter o código do Bitcoin por algum motivo. Então, tem muitas empresas pagando os desenvolvedores, empresas dando bolsa de estudos para desenvolvedores, empresas preocupadas em manter aquele código. Mas, de tudo que eu falei, nenhuma dessas partes ela é necessária. Então, nem os mantenedores, nenhuma dessas partes é necessariamente necessária para que isso aconteça. Todas as partes juntas, elas se autorregulam. Então, os mantenedores do código hoje, eles procuram novos mantenedores para o futuro. Vários mantenedores já deixaram de ser mantenedores e, eu não quero mais fazer isso, eu quero trabalhar com outra coisa. Várias empresas têm interesse em manter esse código funcionando e dão suporte para esses códigos. Vários códigos, eles são open source, vários não. Todos os códigos são open source, então a gente tem uma infinidade de pedaços e como se fosse Legos, todos de código aberto sendo usados no mesmo projeto. Então você não tem uma comunidade ou uma pessoa ou uma empresa ou um grupo mantendo o Bitcoin, mas você tem o mundo inteiro trabalhando junto no mesmo, em prol da rede, em prol do sistema, em prol do funcionamento, do bom funcionamento desse sistema. Bom, e quem roda essa rede, quem compõe essa rede de computadores? O mundo inteiro. Essa é a resposta básica. A gente tem um número, eu tô com um número aqui, eu tô olhando para o número em julho de 2023, esse número é 16 mil nós. Então a gente tem 16 mil nós completos na rede. Nós completos são full node, são máquinas mais parrudas que trabalham exclusivamente com mineração, então são máquinas mais caras. O número é 16 mil. E para nós simples ou nós, a gente tem 44 mil nós ao todo. Então, eu estou contando celulares, máquinas mais simples, Raspberry Pi, que são máquinas de pouquíssimos dólares, máquinas mais parrudas, todo tipo de nó. Então, vamos arredondar esse número aqui para 44 mil em julho de 2023. Você tem 44 mil pessoas interessadas em manter essa rede funcionando. Mas ela funcionaria com um número muito menor que isso e ela funcionará bem com um número muito maior que esse. Não importa muito a quantidade de nós, porque a rede se ajusta e ela funciona com poucos nós ou com muitos nós. A maior importância, na verdade, é você ter computadores ao redor do mundo. Então, imagina que a gente tem 44 mil computadores estimados ao redor do mundo funcionando de maneira independente, e isso é legal porque se acontecer o que aconteceu com a China, por exemplo, que é um país super autoritário, e o Estado falou, olha, mineração de Bitcoin aqui é proibida agora. Tá bom, você pode desligar a China inteira e isso não vai causar nada no Bitcoin, isso não vai fazer a menor diferença. Se a gente desligasse hoje metade dos países, a gente reduzisse esse número para metade, não ia fazer diferença nenhuma. O fato de você ter nós distribuídos ao redor do globo inteiro, conectados pela internet, faz com que a rede seja muito robusta e impossível de ser derrubada. E se no futuro decisões ruins foram tomadas, um grupo do mal tomar o poder, tomar a rede, tomar a posse do código, o que pode acontecer? Qual é o pior cenário? Bom, a primeira coisa é muito difícil você tomar uma rede ou você tomar controle de uma coisa que é distribuída. Quase impossível. Você teria que coordenar para você atacar simultaneamente todos os desenvolvedores que cuidam disso. Então, todos os desenvolvedores eles estão em países diferentes, com leis diferentes, com incentivos diferentes. Então, pode ser que tenha um desenvolvedor que está na China, ele está sofrendo perseguição, mas a gente tem desenvolvedores em vários outros países, e nesses países é incentivado que ele seja um desenvolvedor Bitcoin Core ou mantenedor do código. Então é simples, é só tirar o acesso dele e dar o acesso para outros desenvolvedores. Então você teria que ter uma coordenação para atacar todos os desenvolvedores ao mesmo tempo e obrigar eles a colocar algum código malicioso na rede. E se isso acontecesse de alguma forma, eu conseguir agora tomar conta do código e coordenar um ataque a todos
todos os desenvolvedores do mundo cuidam do Bitcoin, ainda assim, nesse momento, a rede não valeria nada, porque, bom, se o código é aberto e eu tomei acesso a ele e eu fiz uma mudança no código, eu não tenho como obrigar as pessoas que rodam os nós. Então, não é só coordenar um ataque a todos os desenvolvedores ao mesmo tempo, mas eu teria que coordenar um ataque a todos os desenvolvedores ao mesmo tempo, colocar um código novo, malicioso, e nesse momento eu teria que convencer a minha rede, que hoje é de 44 mil nós estimados, a rodar um novo código. E é simples assim, não tem como eu convencer a rede a rodar um código que é pior para a própria rede. Então, por esse motivo, a gente tem, basicamente, é impossível tomar conta disso e influenciar uma rede gigante, totalmente descentralizada, com pessoas ao redor do mundo inteiro, muitas vezes pessoas anônimas, a rodar esses códigos. E isso acontece porque todo o sistema ele é desenhado para ser aberto, para ter um sistema de incentivos. Então, você tem incentivos de todos os grupos, os mantenedores do código, os vigilantes do código, as pessoas que olham nos repositórios, as pessoas que rodam os códigos, os node runners, como a gente chama. Você tem um incentivo de todo mundo, para todo mundo manter essa rede saudável, e manter ela saudável e segura significa que ela vai ter sempre valor. Então, se eu tiver R$100 em Bitcoin, faz sentido para mim querer que essa rede seja saudável. Se eu tiver R$1 milhão em Bitcoin, faz o mesmo sentido. E quanto mais dinheiro, mais Bitcoin, quanto mais stake, quanto mais em jogo eu tiver, mais faz sentido eu investir para que o Bitcoin seja seguro e continue sendo escalável. Tirando o valor do jogo, o valor monetário, o valor em dinheiro mesmo, ainda faz sentido se eu quiser que o Bitcoin funcione por motivos libertários. Pode fazer sentido para mim simplesmente ter um sistema de pagamento que não depende dos outros sistemas. Pode fazer sentido para mim por razões políticas ou ideológicas. Então, tem muitos motivos para pessoas manterem esses códigos rodando ao redor do mundo. Enquanto tiver isso, você vai ter cidadãos trabalhando em prol disso. Você vai ter pessoas trabalhando ao redor do mundo para manter essa liberdade. No final, liberdade é um motivo bem simples para você ter essa rede rodando e para as pessoas quererem que isso funcione de uma forma eficiente, segura e escalável. Pense no Bitcoin como uma rede de bancos conectados globalmente e também uma rede de cartões de crédito. Então, pense num arranjo bancário mais um arranjo de cartão de crédito, mas que funciona sem nenhuma das empresas que você conhece de cartão de crédito e nenhum dos bancos e nenhum dos governos. Então, tem muito motivo para as pessoas quererem esse tipo de liberdade, para as pessoas quererem uma rede desse tipo funcionando globalmente. E é por isso que esses mantenedores, eles cuidam do código e é impossível que tenha um ataque coordenado ao mesmo tempo, sendo que nem todos os players são conhecidos, nem todas as pessoas são conhecidas. E se houvesse qualquer ataque, era simples. Era só todo mundo desligar os computadores e falar assim, a gente vai começar uma rede do zero agora. A gente vai conectar uma outra rede, a gente vai fazer de uma outra forma. A gente tem o código, a gente tem o histórico, a gente tem tudo que a gente precisa para recomeçar por algum motivo com outra base de código, se a gente souber que aquele código teve um ataque. Então, não faz sentido você atacar um código que pode ser religado tão facilmente, não tem como. E esse poder de rede, esse efeito, esse é um dos maiores efeitos do Bitcoin, esse poder de rede que ele tem, essa descentralização. Esse é um dos maiores valores do Bitcoin. A propriedade dele é a descentralização e o que ele traz é a liberdade. Esse é um dos maiores valores do Bitcoin. E quem cria a inflação? Resposta curta, o Estado. Bom, e o Estado não pode acabar com a inflação se ele quiser. Se a inflação é tão ruim para todo mundo, por que o Estado não acaba com a inflação? Bom, na verdade tem uma teoria econômica keynesianista que diz que inflação, na verdade, é bom para a economia, por isso todos os governos mundiais têm metas de inflação, eles tentam manter a inflação num certo patamar. Para mim, são pseudo-economistas e pseudo-intelectuais que acham que descobriram a fórmula econômica de sucesso. E a simples constatação é: a gente tem crise atrás de crise, a gente tem crises mundiais, a gente tem moedas perdendo valor, inflação, pobreza. E para mim é muito simples, tudo isso é culpa dos estados, culpa dos governos que cuidam dessas moedas. Um dos motivos de o governo não acabar com a inflação é bem simples: ele ganha com a inflação. A inflação, ela é o aumento dos preços, mas o governo, ele cobra impostos, então ele está sempre ganhando mais. Então, quanto mais as coisas custam, mais os governos ganham dinheiro. Um segundo motivo, só para falar dois bem simples aqui, mas um segundo motivo bem simples é: ok, eu sei que eu estou gerando pobreza,
mas eu também gero riqueza para um grupo que eu escolho. Então, se gerar dinheiro é ruim, mas eu sou o dono da impressora de dinheiro e eu escolho para quem eu quero dar o dinheiro e imediatamente todos os grupos que eu puder ajudar são os grupos que vão ser beneficiados, incluindo eu mesmo, porque eu posso imprimir dinheiro e eu pagar as minhas dívidas com esse dinheiro. Então, por esse motivo bem simples, é muito razoável pensar que, ok, inflação pode ser ruim para todo mundo, mas é ótimo para os governos. E é muito simples analisar governos totalmente falidos, como o governo argentino, o governo venezuelano, ou o próprio governo brasileiro, que tem inflação de 2 dígitos. São todos governos ricos, são todos estados inchados, são todas máquinas públicas gigantes, e todas se beneficiam grandemente ou se beneficiam fortemente da inflação. A inflação não é um problema para o Estado, ela é um problema para os cidadãos. Bom, por que as moedas estatais perdem valor e por que a inflação acontece? Muita gente acha que a inflação ela é o aumento dos preços. A inflação e o aumento de preços elas são coisas diferentes. A inflação ela é o aumento da oferta monetária, ou seja, o aumento de quanto dinheiro existe na economia. O aumento de preços ele é um dos efeitos causados pela inflação. São coisas diferentes. Um exemplo legal que eu ouvi uma vez do Rafael Lima, do Ideias Radicais, era uma coisa parecida com 5 pessoas no deserto e todas essas pessoas queriam água. Todas elas tinham R$ 10 no bolso e a água custava R$ 10. Então, em algum momento, alguém imprime dinheiro, dá para elas e a partir de agora, todas elas têm R$ 100. O que acontece com o preço da água? O vendedor da água vai olhar para isso e falar assim, ok, eu continuo vendendo a minha água e eu fico sem água para eu vender para eles por R$ 10, ou eu vendo água agora a R$ 100. Se todo mundo teve acesso fácil a dinheiro, por que eu não posso vender água a R$ 200? Esse é um exemplo bem simples de como o aumento do dinheiro disponível muda o preço das coisas. Aqui no Brasil eu posso dar um exemplo bem simples que é Minha Casa Minha Vida. É um programa de incentivo do governo para melhorar a acessibilidade das pessoas mais humildes para comprarem casas e comprarem imóveis. E eu vim de uma cidade do interior, eu posso falar bem claramente, eu vi o preço dos imóveis de 100 mil para 300 mil, e 300 mil coincidentemente era o limite do que o governo pagava por essas casas. É bem simples perceber isso, como que qualquer incentivo da economia ou qualquer dinheiro que for distribuído para qualquer setor vai influenciar nesse setor. Da mesma forma, eu poderia citar o preço das faculdades. O Estado brasileiro ele te ajuda a fazer faculdade com o FIES ou com o ProUni ou alguns incentivos. E simples assim, todas as faculdades falaram, então eu posso aumentar o meu preço, já que eu tenho mais gente agora querendo entrar, eu tenho mais dinheiro sendo jogado na economia, eu posso simplesmente aumentar os meus preços. E a gente viu o aumento de preço de faculdade aqui no Brasil nos últimos 10 anos, 10, 20 anos. Bom, e o Bitcoin comparado com os outros ativos? O Bitcoin ele é escasso e ele vai continuar sendo escasso. Então você não vai ter a oferta maior dele. Pelo contrário, você sempre vai ter uma demanda maior. Você sempre vai ter mais pessoas utilizando esse arranjo bancário global chamado Bitcoin. Arranjo bancário não. Esse arranjo de pagamento global chamado Bitcoin. E é bem razoável pensar que mais pessoas vão utilizar, mais pessoas vão perceber esse valor, mais pessoas vão ficar incomodadas ou vão sofrer com a inflação. Então, cada vez mais a gente vai ter pessoas acordando e falando, olha, talvez esse não seja o melhor sistema, o sistema estatal não seja o melhor sistema. Faz muito sentido eu recorrer a um outro meio, e esse meio é o Bitcoin. Então, o Bitcoin ele precisa de 2 coisas para ser amplamente adotado. Uma das coisas é você perceber como a inflação faz você perder poder de compra ao longo do tempo, como o seu dinheiro sendo desvalorizado é uma arma governamental contra você e como isso é ruim para todo mundo. E a segunda coisa é perceber por que o Bitcoin ele é seguro, ele é inovador, como que ele funciona como uma arma contra a inflação. Como que ele consegue ser deflacionário, quais são os valores e propriedades que tem que fazem ele ser tão inovador, como ele consegue ser a reserva de valor definitiva e contra outros problemas econômicos que a humanidade tem. Bem, então o dinheiro não existe. Todo o dinheiro que a gente tem, tudo que está no banco, ele não é de fato meu, e o Bitcoin, ele é o dinheiro que de fato existe, que de fato é meu. Correto. Exatamente isso.
nenhum dinheiro existe de verdade, só existe crédito. Na verdade, agora eu posso dizer que existe o Bitcoin e todo o resto é crédito. Todo dinheiro governamental, todo dinheiro estatal, ele é só crédito, eles são só números numa planilha do banco e ele não existe de fato. Não só isso, como o banco, ele tem, por lei, ele pode pegar o seu dinheiro e emprestar para os outros, ele pode criar dinheiro do nada, ele pode criar valor do nada, igual o Estado pode criar valor do nada, pode imprimir dinheiro. Eles não precisam nem ter um dinheiro lá. Então, se um banco, hoje aqui no Brasil, se eu deposito R$ 100 lá no meu banco, ele é obrigado a ter, por lei, R$ 10 desses 100. Ele precisa ter só 10% desse dinheiro. E ele pode emprestar os outros R$ 90 cobrando juros altos, e ele pode emitir títulos, ele pode basicamente imprimir dinheiro de uma forma legalizada. E se todo mundo fosse ao banco no mesmo momento, o dinheiro ele simplesmente não existe. Só existe crédito e existe a promessa de que a gente vai ter esse dinheiro. É claro que a economia ela funciona de uma maneira que garante que nem todo mundo vá ao banco no mesmo momento. Não é esperado que isso aconteça, não tem nenhum motivo para todo mundo ir ao banco ao mesmo tempo, a não ser países em crise. A gente tem vários episódios de vários países em crise onde todo mundo vai aos bancos, a gente chama de corrida aos bancos, e imediatamente o dinheiro acaba porque o banco, por lei, ele é obrigado a ter só 10% das reservas. E se ele é obrigado a ter 10% das reservas e com os outros 90% ele pode fazer o que ele quiser, é óbvio que ele vai emprestar e ele vai sempre tentar gerar mais riqueza com o dinheiro que ele tem. É muito razoável esperar isso. Então, mesmo sendo regulados, os bancos tradicionais, eles não têm o dinheiro que eles deveriam ter. Então, eles não têm as reservas que a gente está depositando lá, eles não têm esse dinheiro, eles não têm esse dinheiro a curto e médio prazo. Eles deveriam ter a longo prazo, mas a gente vê muitos bancos quebrando, a gente vê problema de crises globais, e geralmente essas crises são atribuídas a capitalismo, são atribuídas a qualquer motivo, mas elas só estão mostrando o problema desse arranjo global de pagamentos, o problema dos bancos poderem emitir dinheiro, o problema dos governos poderem emitir dinheiro. Essas crises, elas acontecem que, basicamente, estados e bancos estão sendo irresponsáveis com o nosso dinheiro. Eu sei que são afirmações meio fortes e meio polêmicas. É claro que você pode estar numa economia americana que é altamente estável, mesmo lá a gente tem quebra de grandes bancos, ou você poderia estar em economias mais irresponsáveis, como a brasileira ou a argentina, mas não importa em qual economia você esteja, é importante entender esse problema dos bancos e dos estados controlarem o seu dinheiro. Isso é super importante para entender o valor do Bitcoin. Então, o Bitcoin, ele substitui todos os outros sistemas instantaneamente. A gente poderia pôr fogo em todas as outras instituições e começar a usar Bitcoin e ele resolveria todos os problemas? Não. Primeiro, é muito radical pensar que um precisa substituir o outro. Uma nova tecnologia que é de fato livre, ela não precisa impor nada, então ela tem uma adoção que pode aumentar ao longo do tempo só por convencimento. Eu estou aqui tentando convencer vocês de que é um bom investimento, de que é um bom ativo, que vale a pena. Eu só preciso de argumentos e tempo e educação para garantir que as pessoas enxerguem isso. Eu não preciso impor uma lei, eu não preciso impor o uso do Bitcoin, eu não preciso também destruir as outras ferramentas econômicas. De fato, a gente tem outras ferramentas econômicas e outros ativos que são excelentes, então não faz sentido você pensar que um precisa derrubar todos os outros. É esperado que o Bitcoin coexista com todas as outras tecnologias, todos os outros ativos, todos os outros arranjos de pagamento globais. Um precisa substituir o outro. Eu estou defendendo que o Bitcoin ele é melhor do que os outros falando de maneira mais abrangente, mas uma coisa não substitui a outra. Então não pensem que o Bitcoin ele resolveu todos os problemas da humanidade e agora a gente está tranquilo, a gente pode pôr fogo no resto. Não, pelo contrário, o Bitcoin ele nasceu para resolver um problema de inflação, um problema tecnológico, e ele tem evoluído e, mesmo de maneira lenta, ele tem resolvido vários problemas um atrás do outro, e problemas tecnológicos, problemas de escalabilidade,
manutenção de carteiras, tem vários problemas ainda para serem resolvidos. E a gente tem várias empresas trabalhando também, misturando Bitcoin com sistemas tradicionais, sistemas de moeda fiat. Você tem exchanges que fazem isso basicamente, né? Elas compram Bitcoin e elas integram um Bitcoin com um sistema legado, com bancos, com fintechs. Elas fazem prevenção à lavagem de dinheiro, elas checam seus documentos, elas cuidam, fazem a custódia das suas criptomoedas. Então você tem vários serviços financeiros e o Bitcoin ainda não resolve sozinho. Você precisa de empresas ou instituições resolvendo esses problemas. É legal não ser radical, não pensar que o Bitcoin ele pode simplesmente substituir todo o resto. E mesmo que você pensar isso, não faz diferença. Você não precisa disso. Você não precisa substituir todo o resto para acreditar no Bitcoin. Você só precisa entender quais são os problemas que ele resolve. Bom, então por que eu deveria investir em Bitcoin? Eu já entendi razoavelmente como ele funciona e por que eu deveria investir em Bitcoin? E a resposta simples aqui, ela é, bom, para se proteger de inflação, a Bitcoin é sinônimo de liberdade e ele é a antítese do Estado e das suas decisões ruins. O Bitcoin, ele é seguro e ele é um misto de boas decisões e toda vez que eu tiver uma boa decisão, eu vou ter que convencer os grupos de mantenedores, pessoas que olham o código, pessoas que rodam o código, eu vou ter que convencer muita gente de que essa ideia é boa e ela só vai ser implementada se ela for realmente boa para todo mundo, tanto economicamente quanto tecnicamente, em questões de segurança, em questões de escalabilidade. Todo mundo vai ter que concordar que essa ideia é boa para implementar essa minha ideia. O Bitcoin ele nasceu assim e por isso ele tem valor, por isso ele é extremamente robusto e por isso ele vai sempre melhorar. Os incentivos eles estão lá. Incentivos econômicos e incentivos ideológicos. Então, o Bitcoin ele tem todos os valores, ele tem as forças de um bom ativo para ser usado na economia, tanto para dia a dia, quanto para reserva de valor, para fugir da inflação. Ele tem todas as características necessárias de uma boa moeda, de uma moeda forte. Ok, eu entendi, mas eu ainda não preciso de Bitcoin. Bom, se você está falando isso, é muito claro que você provavelmente vive num país ou que tem baixa inflação, país de primeiro mundo, países europeus, Japão, ou você confia demais no governo. É muito comum que pessoas confiem no governo. O governo ele provê vários serviços para você e muita gente confia, muita gente acha que, não, porque o Canadá, apesar dele pegar 40% do meu salário, ele me devolve várias coisas boas, então eu confio que o governo vai fazer bom uso do meu dinheiro. Então eu confio que o governo vai cuidar também da economia de uma maneira saudável. Muita gente acredita de fato que o Estado é bom para ela e que ela pode confiar no Estado. Talvez esse seja o seu caso. Bem, um outro problema que eu posso citar aqui são os impostos. Eu não digo só daquele lado, eu não quero pagar imposto, mas eu estou falando de um lado de liberdade. O imposto, ele é uma contribuição para o governo fazer serviços. Mas pode ser que eu não queira esses serviços, pode ser que eu precise pagar dos serviços de uma forma privada, pode ser que eu não concorde com o que o governo está fazendo com os meus impostos. Então, a gente tem dois casos, né? A gente tem um caso, pessoas que moram em países extremamente desenvolvidos e acham que imposto é ótimo, é maravilhoso, porque é uma forma de distribuição de renda, mas a gente tem casos de pessoas que acham que imposto é ruim e que simplesmente ele é imoral. Então, sem entrar muito no mérito do imposto, mas pensem no imposto como, bom, eu estou contribuindo para uma causa. E muitas vezes eu não tenho poder de escolha sobre essa causa. Então, no fundo, o imposto ele pode ser um problema. Ele pode estar sendo usado para educação e saúde. Eu concordo, eu acho lindo, maravilhoso. Mas ele pode estar sendo usado para financiar guerras. E talvez eu não queira compactuar com o financiamento de guerras. Como resolver esse problema? Você só resolve esse problema com liberdade financeira. E você não vai ter isso com moedas fiat. Com moedas fiat, você é obrigado a contribuir e a pagar esses impostos e a participar dos arranjos de pagamento e você não pode fazer nada sobre isso. Ok, então Bitcoin é sobre liberdade. Se você viu essa série de vídeos inteira, eu passei por vários pontos e vários aspectos
e sempre tem uma pitadinha de liberdade, de o que que eu vou fazer com o meu dinheiro, como eu vou lidar com o meu próprio dinheiro e como que eu vou ser o dono de fato do meu dinheiro. Então, Bitcoin é sobre isso, é sobre liberdade individual. Ela é muito importante no aspecto financeiro porque você tem a possibilidade de votar com a sua carteira e a sua carteira é um dos seus maiores votos. Você escolher quais projetos você quer financiar, onde você quer pôr o seu dinheiro, quais são as pessoas que você quer ajudar, quais são as causas que você se importa. É muito importante pensar em liberdade monetária e quais são as vantagens de ter uma moeda de fato livre que não sofra com intervenções estatais ou que não sofra os problemas que as moedas fiat têm hoje. Então, juntando vários motivos tecnológicos e idealistas, eu falei um pouquinho sobre por que o Bitcoin tem valor e por que eu acredito que a sua ampla adoção mundial ela só vai aumentar e porque eu acredito que você deveria usar Bitcoin para a sua vida, para ter mais liberdade, para ter controle sobre o seu dinheiro e para poder tomar suas decisões da melhor forma. E muitas vezes isso significa se proteger do Estado, é uma defesa pessoal de estados autoritários. Muitas vezes é só uma tecnologia muito boa, outras vezes é proteger da inflação, outras vezes é simplesmente ter liberdade, poder fazer o que você quiser, poder ser dono e mandar na sua própria vida. No final, Bitcoin é sobre liberdade e é sobre isso que eu queria falar aqui nessa série de vídeos. Bom, Bitcoin é sobre liberdade e essa é a parte mais importante da ideologia do Bitcoin. Espero que vocês tenham gostado. Coincidentemente, eu tô com essa blusa aqui, Bitcoin is Freedom. Ela fala justamente isso. Bitcoin é liberdade desde 2009 para sempre.